Bom, vamos dar continuidade aqui às aulas, voltando a gravar. A gente estava falando sobre vetores, a gente já falou até bastante sobre vetores. A gente vai falar mais sobre vetores agora, só que vamos ver agora ele definido de uma forma um tanto abstrata. Ela no início ela parece uma definição meio estranha, mas ela faz sentido e com o tempo a pessoa acaba se acostumando com ela. A gente tinha antes, eu já tinha comentado várias vezes, é que nós temos um intervalo na reta real e esse intervalo, vamos desenhar a variedade aqui, a gente tem uma função que gera uma curva na variedade. De lambda e a gente vai definir, a gente definiu vetor como a derivada num ponto da curva, dessa curva em relação ao parâmetro. Até aí tudo bem. O problema é que quando a gente faz isso, a gente define só o componente da curva. Por exemplo, d gama de lambda. Lambda acaba sendo só o componente, porque quando a gente coordenatiza essa curva no sistema de coordenadas, isso aqui se torna dxi de lambda. Isso aqui na verdade é só o componente, a componente da curva. Uma forma mais moderna de definir isso aqui é só componente do vetor. Uma forma mais moderna de definir vetores de forma abstrata é como operadores que operam numa função e levam essa função para um número real. Vamos ver o que é isso. Primeiro, vamos definir uma função f que vai da variedade para os reais, certo? Isso é uma função que pega algum ponto, um ponto x pertence à variedade e leva aos reais. Função escalar, como a gente já viu. A gente define, isso aqui é uma definição. Definição de vetor em um ponto da variedade ou vetor tangente no ponto da variedade, todo vetor é um vetor tangente no fim, como um operador que, aplicado a uma função definida na variedade, vou botar um f de m aqui, ele pega uma função na variedade e leva até o real. Ou seja, esse vetor que ele pega a função num ponto e leva até o real. Basicamente, pode confundir um pouco aqui em termos de função, mas são coisas diferentes. A função, ela vai de um ponto até o real. Ela pega um ponto. O x, ele pega a função, ele é aplicado na função e isso aqui te dá um número real. A gente vai ver que qual função a gente escolhe não importa. Isso aqui é uma função qualquer. Existe uma função aqui. Mas qual função que a gente escolhe para definir
o vetor não importa muito, certo? Como é que funciona isso aqui? Bom, agora nós temos toda uma construção. Nós temos uma função que leva do real e gera uma curva que vai nos definir um vetor. E nós temos uma outra função que vai da variedade até o real. Vamos tratar no mesmo ponto. Essa curva ela vai criar o meu vetor. E esse vetor vai ser um objeto que é aplicado numa função nesse ponto, leva ao real. Como é que funciona isso? Deixa eu pegar minha colinha aqui que eu fiz. X, que é um vetor, ele é um operador. Ou seja, ele opera em alguma coisa. Um operador é algo que opera em alguma coisa e faz alguma coisa. No caso, ele opera numa função arbitrária. Dado uma função, você coloca dentro desse operador e ele te dá um número real. Então, x opera em quê? Opera em f, aonde? Nesse ponto lambda da curva, certo? E como é que ele opera? Ele opera da seguinte forma. Ele opera com df de lambda, que é o que a gente tem, certo? Só que essa função, ela é a função da curva, certo? Ela existe, ela pode existir na variedade toda, mas a gente vai aplicar esse operador nesse mesmo ponto aqui, da curva. Então aqui eu posso usar a regra da cadeia. Isso aqui é derivada de gama em relação a bom, aqui não adianta muito porque não dá para avançar muito. Mas veja bem, se eu tiver uma coordenatização, esse gama ele já está coordenatizado. Eu já posso escrever como um xy. Então isso aqui é derivada da função. Não, acho que eu até podia. Eu até já podia fazer antes. Ó, derivada da função em relação a gama de gama de lambda. Eu podia fazer a regra da cadeia. Certo? Lembrando que tudo ocorre em um ponto. F de gama ocorre num ponto. Isso aqui ocorre num ponto. Todos eles ocorrem nesse mesmo ponto aqui. Isso aqui não tem nenhuma menção ao sistema de coordenada. Mas se você já tiver uma coordenatização, esse gama, né, ele já vira um x, né? Melhor, gama de lambda já vira um ponto. Então isso aqui já pode ser escrito como df de xi em qual ponto? No ponto gama de lambda de xi de lambda, certo? Tudo no mesmo ponto, gama de lambda. Eu vou só reescrever isso aqui, dá para ler aqui? Tá ainda. Vou só reescrever aqui. Eu vou colocar
isso aqui como x grandão. X grandão i. E aqui eu vou escrever como derivada em i da função f. Ok? Só reescrevi. Veja bem, essa função f ela pode ser completamente arbitrária. Porque o x ele é um operador, então ele opera em alguma coisa. Não importa no que ele vai operar, importa que ele vai operar. Então o nosso vetor ele pode ser definido nesse sistema de coordenada como xi di. Note que ele não tem aqui, esse objeto aqui, ele é um operador. Ele está, vamos dizer assim, aguardando uma função f para operar. Ele está aguardando uma função f para operar em cima dela. Quando você colocar a função f, o x aplicado na função f vai ser xi d-rom-i f. Certo? Mas o vetor é o operador. Ele não tem índice nenhum, não tem nenhum índice associado a ele, e ele vai ter componente. Isso aqui é só a componente do vetor nesse sistema de coordenada. E esse aqui é que vai ser o operador ou o vetor no sistema de coordenada. Ou seja, em geometria diferencial, o vetor ele é realmente uma derivada. Ele é uma derivada direcional. Ele tem uma direção. Que direção é essa? É a direção em que varia esse sistema de coordenadas. Então, se você tem aqui uma variedade e você cria um sistema de coordenadas, como é que você cria um sistema de coordenadas? Você gera uma congruência de curvas. A gente ainda não falou sobre congruências, mas vamos falar depois. Você tem várias curvas. Certo? Vou botar aqui de 2 dimensões. E aí essas curvas, elas vão te definir a base de um vetor, por exemplo. Na direção onde a curva varia, você tem aqui na direção que a curva varia, você tem uma base. Na outra direção, você tem a segunda parte da base. Estou falando por alto assim, não precisa se preocupar muito com isso agora. Mas os vetores acabam sendo derivadas direcionais ao longo de um sistema de coordenadas. E aí você pode ter o sistema de coordenadas e estabelecer o vetor, ou o que também pode ser comum, você tem as curvas e as curvas te geram um sistema de coordenadas. O que vem primeiro é arbitrário. Eu acredito que é mais correto dizer que as curvas geram um sistema de coordenadas. Mas isso aqui já é outra discussão. Voltando a um vetor. Vetores são operadores que, aplicados numa função, te levam para o número real, porque isso aqui é um número real. Certo? E quando você não coloca o f,
ele é um operador. A partir do momento que você insere o f, isso aqui é um número, isso aqui é derivado de uma função num ponto, é um número também. Então isso aqui já pertence aos reais, certo? Então por isso que veja a nossa definição. Vetor é um objeto, um operador que dada que você aplicado numa função num ponto te leva a um número real. Pode parecer estranho, pode parecer arbitrário, pode parecer confuso. É uma definição, só que é uma definição que funciona. A gente vai ver depois que num outro sistema de coordenadas, por exemplo, de vez x, x', um vetor vai ser definido como mesma coisa, ele vai ser escrito como um x. Eu estou usando i aqui, às vezes eu uso i, às vezes eu uso mi, poderia ser mi também. Geralmente mi é para o espaço-tempo e i é só para o espaço. Ele vai ser definido em um outro sistema de coordenada como x', d', porque esse objeto aqui ele é abstrato, ele independe do sistema de coordenadas, certo? Vai ser tanto isso, e isso aqui vai ser igual a x', d'. Eu vou deixar para mostrar isso em outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. E tentem abstrair um pouco. Vendo isso aqui a primeira vez pode parecer realmente uma coisa, uma construção estranha, mas se acostumem a pensar em vetores como derivadas direcionais. Sempre atentem ao fato que o x', é a componente de um vetor. O vetor mesmo é a derivada direcional, certo? Então, até a próxima.